Que tem um delayzinho. Agora foi. Oi? Boa tarde para todos e todas que estão nos acompanhando agora, nesse momento, nessa tarde de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Meu nome é Aline Barcelos, eu sou uma das coordenadoras do Ecomuseu de Sepetiba. É um coletivo onde todos os participantes são voluntários. Estamos hoje, né, com uma parceria com as meninas maravilhosas aí, né? A Vanessa, a Andréia, a Beatriz, né? Com o desdobramento do curso de pós-graduação, né, de ensino de ciências da UERJ, uma atividade de desdobramento, né, nesse período aí do curso de pandemia, né, todos tendo que se readequar a essa nova realidade. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra aí para a Andréia, né, para falar um pouco desse debate, dessa roda de conversa que vai acontecer hoje, tá bom? Um abraço. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Eu sou Andréia Espínola, professora do Instituto de Biologia da UERJ. Eu desejo que todos tenham excelente atividade conosco hoje. Como a Aline falou, essa atividade faz parte do ciclo de atividades virtuais sobre ensino de ciências, que nós iniciamos em julho, né, após percebermos que o calendário acadêmico da UERJ estava suspenso. E começamos, então, semanalmente a oferecer algum tema relacionado ao ensino de ciências para debate, roda de conversa, webconferência, né, assuntos variados. Hoje, a temática é os espaços não formais de ensino e suas contribuições, né, para o ensino de ciências. E, como convidadas, nós temos a mestre em biologia, em ensino de biologia, Vanessa Ivo, que vai falar sobre o trabalho desenvolvido na região de Sepetiba, né, como dar uma aula de campo na praia de Sepetiba, como trabalhar de forma interdisciplinar, né? Essa é uma questão que aflige muitos professores, que têm medo de sair das suas escolas com seus alunos por questões de riscos, por não saber, às vezes, como abordar. E uma praia, né, não tem manual, uma praia não tem roteiro, a gente tem que estudar, se preparar antes. Então, a pesquisa da Vanessa foi focada, né, teve como objetivo produzir esse guia de campo para a praia de Sepetiba. Ela já concluiu o curso exatamente 1 ano atrás. E a outra convidada é a licenciada Beatriz Mello, que fez licenciatura em Ciências Biológicas na UERJ e trabalhou com um espaço não formal de ensino muito querido dos cariocas, que é o Aquarrio. É um espaço que não tem muito tempo de existência, mas que já atinge um público imenso em suas visitas livres e suas visitas escolares. Então, a gente vai ter, né, pela ordem, primeiro a fala da Vanessa, apresentando sua pesquisa, seu material, depois a Beatriz, depois a gente retorna, né, as 4 pessoas para fazer as perguntas, passar as perguntas que vocês vão fazer, vão fazer no chat, para todo mundo aqui poder responder. Eu queria agradecer demais a presença de todos, dizer que para nós é um prazer poder estar realizando alguma atividade focada no nosso trabalho, divulgando as pesquisas que nós realizamos na UERJ, e agradecer principalmente a acolhida do Ecomuseu de Sepetiba, né, em nome da Bianca, da Aline, do Gabriel, de todos que nos acolheram para nos permitir que essa atividade não ficasse restrita a uma sala de Google Meet, né, e que ficasse perdida depois, sem possibilidade de gravação. Então, nós estamos aqui ao vivo, responderemos todas as perguntas dentro do tempo que a gente disponibiliza aqui para essa atividade, e todos os participantes, sendo estudantes ou não, poderão receber declaração de participação. Para isso, basta colocar os seus dados como nome, matrícula para quem é estudante, instituição e e-mail no chat do YouTube. Eu vou disponibilizar também um e-mail do nosso departamento da especialização em ensino de ciências para quem quiser mandar os dados por e-mail, não quiser colocar no chat. Então, com algum constrangimento, preferi não colocar. Tá bom? Desejo a todos uma excelente atividade. Eu vou passar a palavra, então, para a primeira pessoa que vai falar, que é a mestre Vanessa Ivo, vai falar sobre a praia de Sepetiba e o guia de campo que ela produziu. Uma boa fala, Vanessa. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez apresentando esse material que eu produzi e pelo qual eu tenho muito carinho, e ainda mais estar participando de mais uma atividade da Ecomuseu de Sepetiba, que tem um lugar especial no meu coração. Vamos à apresentação. Meu trabalho se chama Um Olhar para o Entorno da Escola, Guia de Campo
para o caminho do antigo Mole Imperial em Sepetiba. E essa foto e várias fotos que vão aparecer ao longo da apresentação foram tiradas por mim no local. Dá para ver que é um local lindíssimo, né? Bom, antes de tudo eu quero me apresentar, mas apresentar a professora Vanessa, né? O meu lado profissional. Sou professora de Biologia e Ciências e na minha escola, na minha experiência, eu procuro me envolver com projetos chamados extracurriculares, com atividades fora da sala de aula, com projetos que busquem trazer um olhar interdisciplinar, um olhar mais afetivo para a vivência escolar. Então, aqui eu coloquei algumas fotos para apresentar esses momentos. Aqui é um projeto que eu realizei com umas amigas, convidando ex-alunos a ir à escola apresentar seus materiais, né, suas vivências, o que tem feito depois de formados. Aqui é uma visita com os meus alunos do ensino fundamental ao Museu da Vida. Aqui uma visita ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi inclusive para uma atividade do mestrado, que eu vou falar mais adiante. Aqui embaixo é uma visita à Urca, e aqui uma visita ao Parque Nacional da Tijuca, guiados pela professora Andréia, num dia que choveu muito. Dá para ver pelo chão molhado, pela minha amiga com capa de chuva, que foi um dia de muita chuva mesmo, né, no meio da trilha. Aí mais adiante vocês vão entender por que eu estou destacando essa questão da chuva. Um pouco do meu percurso profissional. Eu fiz biologia na UFRJ, licenciatura, e durante a minha graduação eu me envolvi com espaços não formais. Eu fui mediadora do Espaço Ciência Viva. Isso daqui é a foto de uma atividade há bastante tempo, a foto tem até uma resolução um pouco mais antiga, e fui mediadora do projeto Ciência Móvel da Fiocruz. Assim que eu me formei, eu ingressei na CEDUC, na rede estadual, como professora de Ciências e Biologia, e estou na mesma escola até hoje, que é essa escola aqui, que fica em Sepetiba, né, num subbairro chamado Nova Sepetiba. Mais tarde, eu ingressei na Prefeitura de Japeri e sou professora até hoje na Escola Municipal João 23. Depois de um tempo, né, de formada e estando na escola, eu senti o desejo da formação continuada. E nessa formação continuada, eu fiz alguns cursos que a própria CEDUC promovia e resolvi seguir adiante. Depois eu entrei para o PRD, que é o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, que foi uma experiência encantadora, que é voltado para professores de escolas públicas, para aplicar a vivência dentro do Colégio Pedro II com os professores em suas escolas públicas. E, em seguida, eu fui para o mestrado em ensino de biologia, Prof. Bio, que tem um perfil parecido com o PRD. E esses aqui no centro são os meus amigos da minha turma, foi a primeira turma do programa, que nós íamos todos os sábados para a UERJ para estudar, mesmo depois de uma semana de trabalho. E todos com esse sorriso no rosto, né? Bom, essa proposta surge de um olhar para o entorno. Eu e alguns professores que tínhamos essa vocação de atividades extracurriculares, num dado momento em que não era possível fazer tantas visitas, porque a disponibilidade de transporte estava ainda mais escassa do que já costuma ser, quem é professor e se envolve com essas questões de visitas, sabe que o transporte costuma ser um limitante, e nesse período em que nós nos incomodamos, era um período em que o governo estadual estava com alguns problemas financeiros e a gente não tinha quase possibilidade alguma de conseguir transporte. Mas aquilo nos incomodava, porque os alunos gostavam dessas atividades extracurriculares e, inclusive, pediam de nós, porque nós costumávamos encabeçar essas ideias. Então, resolvemos prestar atenção para o entorno da escola. Nenhuma das professoras que pensou isso era moradora do bairro, mas todas professoras há um bom tempo naquela escola e conhecia o bairro. E aí nós pensamos em uma proposta de visita à Praia de Sepetiba de maneira interdisciplinar. Então, fomos eu, uma professora de História, uma professora de Matemática e uma professora de apoio, que atua com alunos especiais, fazer uma visita à praia para uma aula ao ar livre, com um enfoque interdisciplinar. Durante essa visita, os alunos tomaram muito protagonismo por eles serem moradores do local,
e decidiram que nós iríamos auxiliar removendo os resíduos que encontravam pelo caminho. Perto do local tem um posto da Conlurb, e os alunos foram removendo, entregaram algumas coisas para a Conlurb, outras viraram uma instalação na escola para discutir essa questão desses resíduos na praia e a responsabilidade de cada um diante disso. Isso virou um trabalho apresentado num projeto interno da escola, um projeto chamado Nossas Raízes, que acontece anualmente. Como dá para ver aqui na foto, nós fomos de ônibus urbano mesmo, né? Alguns alunos encontraram com a gente no próprio local. E desse ponto, o que eu queria destacar é como, às vezes, as adversidades podem trazer um novo olhar e uma nova oportunidade, e a importância da troca entre os docentes, a importância da sala dos professores. Essa ideia toda nasceu das conversas depois da aula, das conversas no intervalo. E a gente idealizou essa visita que os alunos gostaram muito e teve esses desdobramentos. Mais tarde, ainda por demanda dos alunos, ainda naquele mesmo ano, naquele mesmo semestre, nós visitamos pela primeira vez o passeio de reconhecimento promovido pelo Ecomuseu de Sepetiba. Os próprios alunos, naquela primeira visita à região da praia de Sepetiba, que é uma das várias praias do bairro, nos indicavam sobre uma região onde a água parecia mais limpa, onde tinha menos resíduos. E como a Bianca Wilde, que é uma das idealizadoras do Ecomuseu, havia sido professora desta escola, e eu a conheci, mais uma vez, a importância da troca entre docentes, ela já não era mais professora nesse momento, mas fiz contato com ela, ela explicou como funcionava, e nós visitamos esse caminho com os alunos. Isso tudo aconteceu em 2017. E aí nós fizemos essas visitas, né? Os alunos se sentiram muito valorizados, porque eles conheciam algumas coisas que nós não conhecíamos por não sermos moradoras da região. Bom, explicando um pouco sobre o Ecomuseu, alguns já devem conhecer, mas para quem não conhece, o Ecomuseu de Sepetiba, ele é um museu de território, ele não tem uma sede física, ele é uma organização sem fins lucrativos, todas as pessoas que participam desse projeto são voluntárias, é uma iniciativa endógena, partiu de moradores do bairro para moradores do bairro e também se esticando a moradores de outras regiões da cidade. E um dos principais momentos desse museu é esse percurso numa área de restinga com trechos de manguezal, à beira-mar. Mas essa não é a única atividade do Ecomuseu. O Ecomuseu de Sepetiba faz várias atividades com o interesse da valorização do bairro e do reconhecimento de uma tomada de responsabilidade sobre esse bairro, né? Que as pessoas conheçam, reconheçam, defendam o bairro de Sepetiba. Mas esse passeio ele tem um enfoque histórico-cultural. As outras atividades do Ecomuseu têm relação com a colônia de pescadores, com escolas da região, e agora, inclusive, durante esse período da quarentena, né, eles estão fazendo rodas de conversa e debates no Facebook e no Instagram. Explicando um pouco sobre o meu mestrado, que foi onde surgiu esse projeto, e que eu acho que vale muito a pena falar, é um mestrado profissional em biologia, né? É um mestrado voltado exclusivamente para professores de biologia que atuam em escolas públicas. E ele tem um caráter de formação continuada e qualificação profissional para a promoção de uma educação pública de qualidade. Ele não é um programa de uma universidade, ele é um programa nacional que acontece em rede em 18 instituições espalhadas pelas 5 regiões do país, simultaneamente. E como é um mestrado profissional, ao final do curso, espera-se a elaboração de um produto, um material que seja uma contribuição para o ensino de biologia. Eu fui estudante desse mestrado no Polo UERJ. No Rio de Janeiro tem o Polo UERJ e o Polo UFRJ. E minha orientadora foi André Espínola, essa pessoa adorável que está aqui na mesa hoje. Bom, a minha atividade é uma proposta de atividade em espaço não formal. E aí aqui eu achei bom conceituar um pouco esses termos, né?
Então, os espaços para o ensino, os espaços escolares, os espaços voltados para o ensino escolar, podem ser divididos em dois tipos: espaços formais de ensino e espaços não formais. Os espaços formais foram pensados com o objetivo de abrigar a educação formal, ou seja, a escola. Então, aqui eu falo sobre a natureza do espaço, não sobre a natureza da atividade. Coloquei como exemplo aqui de atividade em espaço formal de ensino, uma atividade em sala de aula, que eu realizei com os meus alunos do 9º ano, em que eles simulavam que estavam em um ônibus, que era uma brincadeira constante deles, que eu achei interessante trazer para a minha aula. Já os espaços não formais de ensino não foram pensados para o ensino formal, eles têm outras propostas, têm propostas de um ensino não escolarizado, mas podem ser utilizados para esse fim, e podem ser subdivididos em espaços não formais de ensino institucionalizados, ou seja, ligados a uma instituição, como um jardim zoológico, um jardim botânico, um museu de ciências, e os espaços não formais de ensino não institucionalizados, que não são ligados a uma instituição, uma praça, uma rua, a praia, como é o caso do meu. É interessante que o meu projeto ele tem a iniciativa de uma instituição, que é o Ecomuseu, mas a região da praia é um espaço não institucionalizado, ele não está vinculado a uma instituição, a praia existe por ela, não a uma instituição de ensino. E esse trabalho flerta diretamente com a educação ambiental, e eu trouxe uma citação de Secom para falar sobre a importância dessa educação ambiental, que é um tema transdisciplinar, né? O processo educativo deve ser integrado, acontecendo no espaço escolar, mas não se limitando a este, permeando toda a vida humana. Na perspectiva da formação de cidadãos, o indivíduo deve compreender sua responsabilidade social e buscar formas de contribuir para a transformação da sociedade. Isso está diretamente ligado com o que eu acredito, além de ser uma requisição do PCN, e com a proposta do Ecomuseu, que é essa tomada de responsabilidade sobre o seu lugar. Trabalhar com espaços não formais tem potencialidades e limites. Uma potencialidade é a motivação dos alunos. Qualquer professor que já realizou uma atividade fora da escola percebe que os alunos se portam de outra maneira, se motivam. A gente percebe uma mudança de comportamento de alunos. Alguns alunos que são mais retraídos se apresentam mais. Mas a gente encontra como limite também as condições climáticas. Como eu mostrei naquela foto inicial da trilha pelo Parque Nacional da Tijuca, em que a gente pegou bastante chuva. Nós questionamos nossos alunos se eles queriam interromper, e eles disseram que não, e nós terminamos a trilha debaixo de chuva. Não foi tão cômodo quanto num dia ensolarado, precisamos ter cuidado pela trilha. Ou seja, as condições climáticas não inviabilizam, mas precisam ser levadas em conta. É preciso estar atento a elas. Eu elaborei esse guia com o objetivo de oferecer informações sobre o local no âmbito de biologia. Afinal, ele é um produto do meu programa de mestrado que tem esse enfoque no ensino de biologia. Mas é claro que ele não se limita a essa disciplina. Ele pode ser usado por ciências, que eu também sou professora, e por várias outras áreas do conhecimento, porque o próprio trajeto tem esse enfoque histórico-cultural, que foi valorizado na construção do guia, e também pretende estimular o uso desse espaço, não só do caminho do antigo Mole Imperial, mas do entorno, toda a região da praia, como um espaço não formal de ensino não institucionalizado. Um espaço para o ensino, ainda que não tenha nascido com esta natureza. Como é um trabalho que teve pessoas entrevistadas para validar esse guia, ele precisou ser aprovado por um comitê de ética em pesquisa, foi submetido através da Plataforma Brasil e recebeu o parecer de aprovação. Eu coloquei essa foto desse paredão que é lindíssimo, que fica ao longo do trajeto, porque para muitas pessoas da pesquisa, o comitê de ética parece um paredão assustador, mas pode ter alguma beleza, né? Faz com que a gente reflita sobre a forma de lidar com as pessoas, como eu acho esse paredão lindíssimo. Buscando referências, embasamento teórico para o meu trabalho,
eu busquei trabalhos desenvolvidos na região e não encontrei muita coisa. Os materiais que encontravam tratavam mais de aspectos biológicos, da biologia mais dura, como um animal é naquela região, o impacto da instalação do porto de Itaguaí, que fica na Baía de Sepetiba, para os animais daquela região. Mas eu não encontrei muitos materiais relacionados à história ou ao ensino nesse local. Então, os meus principais materiais de embasamento sobre a região foram esse livro chamado História de Sepetiba, do Alcebiades Francisco de Rosa, que é um livro que não tem mais tiragem de venda, mas é um livro interessantíssimo, que conta a história do bairro desde o período pré-cabralino, e a dissertação da Bianca Wilde, né, que, como eu disse anteriormente, é uma das fundadoras do Ecomuseu, e que terminou o mestrado um pouco antes de mim, defendeu um pouco antes de mim, e a dissertação dela foi primordial para alguns pontos de entendimento sobre o Ecomuseu. A Bianca é da área de sociologia, então o trabalho dela tinha uma abordagem um pouco diferente, mas no que trata do Ecomuseu foi fundamental. E eu usei como nortes para tratar do trabalho a ideia de espaços não formais e a educação ambiental. Agora, apresentando um pouco o bairro para quem não conhece, Sepetiba é um bairro litorâneo da Zona Oeste Carioca, né? Fica na Baía de Sepetiba, fica a cerca de 70 quilômetros do centro do Rio, algumas medidas dizem que até mais de 70 quilômetros. Então, aqui na setinha rosa, a gente tem marcado o bairro do centro do Rio, que é esse bairro aqui, e aqui com a setinha vinho, o bairro de Sepetiba. Dá para perceber que estão em pontos opostos, né? Essa região aqui é a Baía de Sepetiba. É um dos bairros mais antigos da cidade, ainda que nos registros da prefeitura apresente sua fundação datada da década de 80. Mas esses mesmos registros apontam o período em que a família imperial esteve, né, e viveu nessa região, fazem algumas citações sobre o período pré-cabralino, então a fundação oficial não corresponde à história do bairro, que inclusive tem uma bandeira e foi e é um bairro importantíssimo para a cidade. Na década de 70, novelas foram gravadas nessa região. O coreto, que vai aparecer mais à frente, foi cenário do famoso discurso do Odorico Paraguaçu, da novela O Bem Amado. Aqui são algumas fotos do bairro, porque eu acho lindíssimo e acho que vale a pena compartilhar. E são alguns pontos marcantes para quem conhece o bairro. Aqui é possível ver a igreja de São Pedro e Santa Edviges, que é uma igreja tradicional. A festa de São Pedro é muito conhecida e é uma igreja que remonta a história do bairro, ela acompanha a história do bairro, que tem vocação pesqueira, por isso essa foto dos barcos, né? Isso tudo eu estou mostrando a região de uma das várias praias do bairro, é a praia central, vamos dizer, que é a chamada Praia de Sepetiba, mas tem outras praias no bairro. E esse daqui é o radar da Base Aérea de Santa Cruz, que agora é chamada ALA 12. É um radar da Força Aérea Brasileira, que é possível ser visto de vários pontos do bairro. Bom, agora eu fiz o recorte, né, de onde fica Sepetiba na cidade do Rio de Janeiro, que é importante ressaltar que fica na cidade, algumas pessoas acham que já é fora, mas é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. O recorte do bairro de Sepetiba, a praia de Sepetiba e agora mais especificamente ao trajeto que está previsto no guia, que é baseado no trajeto proposto pelo passeio de reconhecimento do Ecomuseu de Sepetiba. Esse passeio, esse trajeto, ele tem como foco um mole de pedras que remonta ao período imperial, que é nas fotos mais adiante vai ser possível ver, mas são sobreposições de pedras e que fica nesse ponto final aqui. Então, o caminho inicia-se aqui, né? Esse mapa dá para ver aqui, nesse primeiro aqui onde está o play, e termina aqui, né? Então, a gente segue sempre a beira-mar, vai até o Mole de Pedras e volta em algumas partes pelo mesmo caminho, às vezes com pequenos desvios. Quem delimita esse caminho mais exatamente é a maré. Então, de novo, a presença das questões climáticas na atividade. Conforme a maré está, a gente precisa fazer um caminho ou outro.
Então, inicia, né, no ponto de encontro do coreto, que é o coreto que eu falei da novela O Bem Amado, e se encerra ao lado do portão sul da aula 12, que é essa entradinha aí dessa unidade militar que se inicia no bairro de Santa Cruz, mas que se estende até o bairro de Sepetiba. Essa atividade, eu me baseei em documentos de educação, né, então eu levei em conta pontos do PCN, do currículo básico, eu coloquei aqui só alguns exemplos, que destaca sobre relacionar fenômenos e fatos, processos e ideias em biologia, ou o currículo básico, que antes era chamado de currículo mínimo, que fala sobre a diversidade dos seres vivos, e que tudo isso pode ser tratado como essa atividade apresentada pelo guia. Esse guia de campo que eu elaborei, ele é digital, em formato PDF, e foi elaborado no programa Microsoft PowerPoint. Mas ele funciona no formato PDF, com hiperlinks, que permite que a leitura não seja linear, que possa ser uma leitura fluida, né, em pontos diferentes. Ele apresenta instruções sobre o local, textos, fotos, mapas, proposta de atividade, que eu vou explicar mais adiante, o tempo estimado da visita, a localização de onde ficam esses pontos pelo tempo e pela distância, e esse destaque para os conteúdos que aparecem nos documentos oficiais. Esse trajeto é todo composto de pontos de interesse histórico, cultural e biológico também. Então, aqui, esse é um mole de pedras, isso daqui é uma bica d'água que tem, e aqui plantas ao longo do trajeto. Essa é a capa do guia de campo. E aí eu vou apresentar uma página para que vocês tenham a ideia de como ele é. Isso daqui é uma página que eu tenho muito carinho, porque esse é um ponto que não era previsto na proposta do caminho do Ecomuseu de Sepetiba, mas que eu trouxe esse destaque, que é a vegetação de restinga. Né? Num certo ponto é possível ver aqueles cordões de vegetação de restinga, que é interessante para tratar de adaptações, de ecossistemas e vários temas dentro do ensino de biologia. E as páginas, elas são compostas por alguns elementos que eu vou mostrar a seguir. Toda a página tem o título dela, o tempo gasto e a distância percorrida para se chegar até esse ponto, uma foto para facilitar a identificação do ponto, um texto descritivo, não muito longo, mas para apresentar o que pode ser falado, que ponto é esse e o que tem ali. Algumas páginas contêm dicas do conteúdo da disciplina biologia relacionados àquele local, àquele trajeto. Algumas páginas vão ter ideias de reportagem e texto de assuntos a serem discutidos. Essa página eu escolhi também porque ela tem todos os elementos, mas alguns vão ter só... Nem todas têm dica, nem todas têm ideias. E nem todas têm curiosidade, que é essa lateral ali, com uma curiosidade relacionada a esse ponto. As páginas todas têm essa seta de retorno, que é para permitir essa leitura mais fluida, de voltar para a lista de pontos e seguir tudo. E a numeração da página, para seguir lá pelo índice. A atividade que eu proponho é uma atividade investigativa. A primeira é uma atividade anterior à visita, que eu sugiro algumas mudanças, se a atividade for feita com quem mora na região ou não, né? Mas é com mapas para promover a localização, onde fica tudo isso. E uma segunda proposta para ser realizada durante a visita e finalizada depois dela. Ela nasceu da minha vivência do mestrado, como eu falei, a visita ao Jardim Botânico era uma proposta de trabalho final de uma disciplina que solicitava que fosse desenvolvida uma atividade dentro do enfoque que fosse sorteado, mas que levasse em conta as tecnologias da informação e comunicação. Para mim foi sorteada a ideia dos espaços não formais e eu precisava trabalhar as tecnologias da informação e comunicação. E assim nasce essa proposta de atividade, que, em suma, seriam os alunos fotografarem ao longo do caminho, de acordo com o que for direcionado pelos professores, postar em suas redes sociais, e isso pode ser rastreável pela hashtag que deve ser usada ao postar e utilizada até por outros alunos ou em outros momentos da escola. Ele seguia, foi validado com um questionário, que foi compartilhado através de Google Formulários. Eu recebi a resposta de 15 professores de biologia, ou seja, professores de ensino médio, e esse questionário contava com 15 perguntas que buscavam saber o perfil do entrevistado e opinião sobre o material produzido. Destaquei aqui só 2 respostas para falar sobre a opinião dos professores.
Primeiro, essa pergunta que é: marque qual é o ponto mais importante desse guia para a elaboração de aulas de campo em biologia, de acordo com a sua opinião. O que os professores mais ressaltaram foi a descrição dos ambientes, mas dá para ver que todas as opções foram consideradas relevantes. Então, a contextualização histórica foi considerada relevante, a descrição dos ambientes, né, como eu já tinha citado, as informações de acesso ao local, os mapas de localização, as atividades propostas, valorização do meio ambiente, a conexão de todos os itens, todos somados. Então, dá para ver que todos os pontos foram considerados relevantes. O guia em si foi considerado relevante. E aqui é uma pergunta que visava saber se o roteiro era um motivador para a visita a essa região. Então, a maioria disse que sim, e alguns disseram que parcialmente. Mas ninguém respondeu não, ou seja, dá uma incomodadinha, a vontade de conhecer esse local, que é um das funções do guia, divulgar essa região. Eu entendo que esse guia ele contribui para o ensino de biologia, para a percepção sensorial do ambiente natural, né? Então, ainda que o docente, ao ver esse guia, não possa visitar essa região, ele seja sensibilizado para levar seus alunos a essa vivência da percepção sensorial. Além disso, um ambiente natural como esse apresenta a biologia de maneira não fragmentada. A gente reconhece os processos biológicos acontecendo no seu todo, sem aquela separação do livro de agora plantas, agora animais invertebrados, agora vertebrados, agora ecologia, né? E o guia auxilia no planejamento para o docente, que costuma ter uma rotina corrida, acelerada. Esse guia pretende ser um compilado para otimizar o tempo. Não é para evitar que o docente visite, inclusive eu acredito que o Ecomuseu está muito aberto à visita de docentes quando tudo isso passar, mas que ele possa já ter um acesso a informações antes de visitar o local. Aqui algumas das referências que eu usei: Loureiro, Secom, os documentos, né, Jacobus. Muito obrigada. Aqui estão alguns dos meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram profissional. Muito obrigada, Vanessa, pela sua apresentação. Para quem não conhece aquela região, né, na Zona Oeste, ficou com vontade de conhecer, né, porque as imagens são lindíssimas, né? Tem fama de ser o pôr do sol mais bonito do Rio de Janeiro, não só do município, do estado inteiro. Então, eu considero que quem não conhece a região, vale a pena, depois que passar essa pandemia, se esforçar. Procurar o contato do Ecomuseu para fazer essa visita, com mediação da equipe do museu. Quem mora no entorno, né, se identificou com a causa, pode se engajar, como a Vanessa falou, também a Aline, são voluntários, né, que trabalham, né, executam as atividades do Ecomuseu. Bom, muito obrigada, Vanessa. Eu queria falar para quem está nos assistindo, já perguntaram sobre a emissão de declaração de participação. Todos que assistirem e que desejarem receber a declaração, receberão um arquivo em versão PDF por e-mail, no prazo de até uma semana. Basta colocar os dados ou no chat, ou, se preferir, no e-mail que eu divulguei no chat aqui do YouTube. É só dar uma checadinha lá, o e-mail specuerg@gmail.com, mandando o nome, matrícula, instituição e e-mail para a gente poder, né, retornar. Se for o próprio e-mail, não precisa que a gente já retorne, se a pessoa enviar por e-mail. Eu queria falar para quem está assistindo, se está gostando do conteúdo, curte, por favor, né? E quem ainda não é inscrito no canal, se identificou, se gostou, se viu que o trabalho é um trabalho que vale a pena, faça sua inscrição, né, para aumentar, ampliar a divulgação do trabalho incrível que a equipe do Ecomuseu realiza. Então, eu vou agradecer mais uma vez a Vanessa. Temos perguntas já que vão ser passadas no final. Tá, e vou chamar, então, a Beatriz para fazer a sua apresentação, tá? Vanessa, muito obrigada. E aí a gente continue fazendo perguntas, tá? Beatriz, uma excelente apresentação. Obrigada. Bom, deixa eu ir colocando aqui para compartilhar a tela, só um minutinho.
Só um minutinho, eu tô colocando aqui. Aí a gente consegue compartilhar a tela. Ok. Bom, a gente vai começar aqui uma apresentação. Vê se foi aí, gente. Foi. Bom, boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da professora Andréia e também ao Ecomuseu e a quem está assistindo pelo interesse e pela disponibilidade de tempo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o meu trabalho que eu desenvolvi no Aquarrio no ano passado. Foi um trabalho de conclusão de curso, né, que eu fiz faculdade na UERJ, sou recém-licenciada em Ciências Biológicas. Então, como a Vanessa já falou um pouco, hoje a gente vai falar de espaços não formais de ensino. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre as formas de educação. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma referência de Goll, 2006. Ela trata a educação, ela diz que tem que ser um conceito amplo de educação, e ele pode ser dividido de 3 formas, como educação formal, informal e não formal. A educação formal é aquela que a gente já conhece, ela é previamente organizada, tem uma rotina específica, tem um agente educador que é o professor e ela acontece na escola. A educação informal é aquela que acontece no nosso dia a dia, varia muito com a socialização e com a cultura de cada povo. E quem educa é o outro, seja ele quem for. Bom, e a educação não formal, que é a que a gente vai tratar aqui hoje, é aquela que se aprende no mundo da vida. E ela não acontece no espaço da escola. Essa é a parte principal dela. Porém, ela é organizada e tem a intenção de educar. Quem educa é o outro. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os espaços não formais de ensino, onde pode acontecer essa educação não formal. Bom, Jacobutti fala que espaço não formal de ensino é todo espaço onde pode ocorrer uma prática educativa, seja ele museu, zoológico, praia, como a Vanessa trouxe. E esses espaços não formais de ensino, eles podem ser institucionalizados ou não institucionalizados, como a Vanessa também falou. E o legal dos nossos trabalhos é que eles se complementam, partindo do princípio que eu vou falar sobre um espaço que ele é institucionalizado, e a Vanessa retrata um espaço não institucionalizado, ou seja, espaço que não tem uma organização e espaço que tem uma organização. Figueiredo também traz um pensamento muito forte sobre espaços não formais de ensino. Eles são locais alternativos, não sendo especificamente o ambiente escolar, e não tendo toda a funcionalidade e formalidade do espaço não formal de ensino. Porém, são instrumentos capazes de estimular a construção do conhecimento. Hoje eu trouxe aqui outros exemplos relacionados a aquários para a gente ter uma noção de espaços não formais de ensino. Esse aqui é o aquário da China. Ele vem por ordem de mais famosos e mais importantes no mundo. Não tenho fotos muito atrativas deles, porque eles têm um conceito de atraente muito diferente. Então, tem sempre animais e coisas diferentes. Esse aqui é o aquário imenso de Singapura. Ele é muito famoso e muito visitado. Ele é um dos maiores, na verdade. E esse aqui é o aquário de Valença, a entrada do aquário de Valença. Ele é muito sustentável e muito famoso também. Bom, mesmo com todas as possibilidades positivas de se fazer um trabalho com educação não formal em um espaço não formal de ensino, aqui, vamos falar no contexto Brasil, contexto escola pública. A gente vai trabalhar nesse contexto hoje, porém, em privada também. Mas, assim, falando nas dificuldades de tirar o aluno dentro de sala de aula, são muitas. Os professores e as escolas sofrem muitas dificuldades em trabalhar com aulas passeio, visita mediada e por aí vai. Essas barreiras são a falta de material de apoio, que é muito retratado pelos profissionais, a baixa renda escolar, mas assim, destinadas a passeios e visitas escolares,
a falta de disponibilidade de tempo dos docentes. Como assim tempo? Bom, eles trabalham com uma carga extensa de horário e muitas vezes essas aulas elas necessitam de um preparo antes, um estudo antes do lugar que se vai levar os alunos, que conteúdos a gente poderia abordar nesses lugares e como aquilo vai se aplicar na temática do dia a dia da escola ou da matéria que está correndo no ano letivo. E também é uma barreira à organização escolar, às vezes não se tem muito apoio e ao esquema mesmo estrutural de levar, por exemplo, levar uma escola de algum lugar difícil acesso, como talvez Bom Sucesso, Magé também, até o aquário é bem complicado. E a falta de guias e roteiros. Como assim a falta de guias e roteiros? Bom, a falta de, vamos dizer, livros sobre os espaços não formais, dizendo o que contém naquele espaço, o que poderia ser abordado naquele espaço, ou só um esqueminha tático de como é aquele lugar e como que eu posso levar aqueles alunos para lá. Bom, então foram nessas lacunas que o meu trabalho se baseou, em tentar ajudar o professor o máximo possível em como ele poderia pensar sem ter que ir ao aquário muitas vezes, por causa da falta de tempo, né, que a gente já falou, mas como que a gente poderia ajudar o professor a entender o espaço e ver um outro olhar, uma nova proposta de temas, de contribuições, curiosidades desse ambiente. O ambiente escolhido foi o Aquário do Rio, mas o interessante dessa motivação, dessa idealização, foi o modo como aconteceu, porque eu não era muito chegada à educação, ao lado da educação. A aula da educação eu tinha muitas travas. E com o decorrer da graduação, eu fazia licenciatura, eu sabia que eu ia ter que fazer um produto final, né, um trabalho de conclusão de curso, para a área da educação. E aí isso me deixava muito receosa, porque eu não tinha um domínio completo. Porém, o meu interesse era muito com biologia marinha, que ao longo da graduação eu sempre busquei isso. Então, eu pude conhecer a Andrea, que também é da área marinha, e em uma saída de campo, eu inspirada com aquele lugar, era o espaço não formal de ensino, era o Parque Nacional da Tijuca, me veio assim um tcharam, né? Nossa, vamos falar sobre espaço não formais de ensino, vamos falar do Aquarrio, que aí eu consigo juntar a biologia marinha com a educação. E assim nasceu a ideia do guia, bem normalzona e em um espaço não formal de ensino. Interessante é falar isso. Bom, então agora falando um pouco do Aquarrio como um espaço não formal de ensino. O aquário ele teve a sua construção em 2016, em outubro. Ele é localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, na Rua Binário do Porto, e ele é gerenciado pelo Grupo Cataratas. Ele é uma estrutura privada e é hoje o maior aquário marinho da América do Sul. E até 2019, ele recebeu 3 milhões de visitantes. Ele foi construído assistindo os critérios das instituições internacionais, como a UASA, Organização Mundial de Zoológicos e Aquários, e a ASAB, Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. O aquário ele é o primeiro aquário sustentável e ele tem basicamente 4 milhões de litros de água. Bom, o aquário ele tem um tripé e uma justificativa. O tripé do aquário se baseia na educação, conservação e pesquisa. E ele se justifica não somente pelo entretenimento do público, de se manter animais em cativeiro somente pelo entretenimento do público, não. Ele se baseia justamente na pesquisa e na conservação das espécies, trazendo um conceito muito forte de bem-estar animal. E bem-estar animal significa são cinco passos para o bem-estar. O animal não pode se sentir preso, se sentir mal, e
baseando nisso, ele tem o seu tripé. Bom, em 2018, a Prefeitura do Rio fechou um acordo com o Aquarrio, onde o aquário concedia a entrada gratuita para a rede municipal do Rio de Janeiro, mediante um agendamento prévio. E o acesso gratuito das escolas possivelmente pode ter facilitado o acesso a esse espaço, o que foi um grande impulsionador de visitas a esse espaço. O Aquarrio ele também tem um próprio esquema de visita, né? Uma visita mediada, com diversos roteiros diferentes, que a pessoa pode pedir esse tal roteiro e ser mediado por um profissional do Aquarrio. Bom, a justificativa desse trabalho. Esse trabalho ele se baseou naquelas lacunas que a gente já falou, e ele é previamente baseado em auxiliar os professores na construção de aulas não formais, auxiliar os alunos, promovendo o processo de ensino-aprendizagem, mas estimular os alunos a conhecerem mais, interagirem mais com o meio ambiente marinho, que fica tão longe para a gente, mesmo morando numa cidade litorânea. Mas muitos alunos ainda têm muita dificuldade com essa relação, ainda se sente um afastamento muito grande. Então, esse trabalho ele veio mais nessa pegada de tentar aproximar os alunos dos professores do meio ambiente marinho. Além de promover o interesse em biologia marinha, não só para alunos, o guia ele também é para visitantes que queiram se aproximar do Aquarrio e da meio ambiente marinho. Promover o interesse em saída de campus pela escola e pelos professores, agindo de forma a facilitar, agindo como um facilitador dessa ação. Bom, o objetivo geral do guia é a confecção propriamente dita do guia. Mas o que é um guia? Estão falando tanto, o que é um guia? Bom, nada mais é do que um e-book ou um livro em formato de PDF sobre determinado lugar. E esse foi o objetivo geral do meu projeto, com propostas de abordagens de temas curriculares no ensino de ciências voltado para os professores da educação básica. Aqui eu fiz um recorte dos objetivos específicos, que seriam identificar a importância desse espaço não formal de ensino, possibilitar ao professor o material didático, produção de tabelas com conteúdo específico em biologias marinhas, explorar e fornecer outras perspectivas de utilização do espaço do Aquarrio, caracterizar a relevância da biologia marinha a partir da aplicação de conteúdos relacionados, e um outro olhar para o espaço para a conservação marinha. Bom, agora falando um pouco do Aquarrio como uma área de estudo. Bom, o Aquarrio ele tem uma importância turística hoje muito forte. Ele é construído na zona portuária do Rio de Janeiro. E essa zona portuária, ela antigamente tinha uma má fama muito grande, porque foi onde se construíram as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Então, as pessoas, a população, ficavam muito receosa em estar visitando essa área e tudo mais. Então, com o projeto de revitalização dessa zona portuária, a gente teve a construção de várias empresas, né, ao longo da zona portuária e também do Museu do Amanhã. E logo após 2016, a construção do Aquarrio. Isso deu uma revitalização total da área, que fez com que se tornasse um ponto turístico, hoje um dos mais visitados do Rio de Janeiro. Bom, o aquário também tem uma importância histórica. Ele é uma área onde antigamente era o frigorífico da Cibrazen, que é a Companhia Brasileira de Armazéns, foi um dos primeiros frigoríficos do Rio de Janeiro. E além de ter sua própria importância como sendo o Aquarrio. Ano passado, o presidente do Aquarrio, Marcelo Spillmann, publicou um livro sobre a história do aquário. Ele é intitulado como Aquário, uma história de inspiração para a realização de um sonho. Então, ele tem a sua história e a cada dia está construindo. Ele também tem a sua importância científica. Em 3 anos de funcionamento, o Aquarrio já tem 26 pesquisas em conjunto com instituições parceiras, públicas e privadas, além de apoio da Marinha Brasileira. E sendo que 5% do programa de sócio anual é destinado para pesquisas ali desenvolvidas.
Aí eu trouxe 2 recortes de pesquisas do Aquarrio que estão disponibilizadas no próprio site do Aquarrio mesmo. Mas eu trouxe essas 2 porque eu sou chegada mais à área de lógicos brancos e aí tá rolando essas 2 pesquisas super interessantes. Com o embrião da raia Narcisse brasiliensis, é um trabalho em parceria com a UFRJ. Ela descreve a morfologia do embrião da raia elétrica. E essa outra aqui, transferência da microbiota materna, nada mais é do que saber se essas raias elas transferem, assim como nos mamíferos, a microbiota adquirida após o nascimento. Bom, a importância biológica da área de estudo do Aquarrio, ela é realmente manter esses animais em cativeiro, porém com um objetivo de educação, pesquisa e conservação. Eu vou estar sempre falando desse tripé porque é a base do Aquarrio mesmo. E a importância biológica de se manter esses animais em cativeiro é o estudo dessas espécies, mas também o estudo para planos de manejo de espécies que estariam em extinção, e com essas espécies em cativeiro, a gente poderia estar utilizando essas metodologias. Bom, o Aquarrio ele também tem certificação e reconhecimento. Ele, em 3 anos de funcionamento, ele foi reconhecido internacionalmente como sendo um aquário sustentável, um dos primeiros. E foi o primeiro a ganhar a certificação de bem-estar animal, além de ter o maior projeto de energia solar do Brasil, que são aqueles painéis solares que eles colocaram no ano passado. E receberam, e vivem recebendo ainda, até hoje recebem várias certificações, o Friends of the Sea, Amigos do Mar, organizado pela OMS. Bom, e também tem a importância na conservação. O estudo em cativeiro permite o manejo desses animais, fortalecendo linhas de pesquisa, construção de planos de manejo, como já falei, e funcionar como um estoque de animais, também pode ser usado desse jeito. Bom, nessa metodologia desse trabalho, durante todo o trabalho foi feito várias buscas pelo Google Acadêmico e pelo site da MEC, BNCC e Prefeitura do Rio, com o intuito de reunir temas curriculares relacionados à biologia marinha, animais marinhos, todo esse ecossistema. As palavras-chave utilizadas, aqui eu fiz um recorte, claro, porque foram inúmeras palavras pesquisadas. Foram visita mediada, aula passeio, guia de visitação, espaço não formal, aquário, entre outras. Bom, a metodologia desse trabalho é um pouco extensa. Ela se deu primeiro com o contato inicial, né, com o Aquarrio e com a aprovação do aquário. Bom, em 2018 a gente se reuniu, eu e minha orientadora Andréia, com o setor de educação do Aquarrio e a gente mostrou como seria a ideia do projeto e tudo mais. Em 2019 a gente recebeu a aprovação do aquário mediante agendamento prévio, né, tudo bonitinho, e a gente iniciou as visitas. A gente conseguiu um acesso gratuito e a gente pôde acompanhar diferentes visitas mediadas em diferentes horários e com diferentes profissionais. Isso permitiu o acesso de graça como pesquisadora, nos dias e horários previamente marcados. Bom, e aí a gente teve as etapas de metodologia. Primeiro, a primeira etapa é a coleta e o levantamento de dados. Foram realizadas 15 visitas no espaço de 3 meses do ano de 2019, segundo semestre, com acompanhamento de visitas escolares, acompanhamento de bastidor, do backstage, a rotina do setor de educação, a rotina dos animais, a rotina de manejo, ou seja, tudo estruturalmente a gente pode estar visitando e conhecendo com o intuito de anotar tudo, registrar. Onde tudo foi devidamente anotado em o diário de bordo. A segunda etapa desse trabalho foi a varredura e a seleção de dados. Com esse diário de bordo, a gente pôde selecionar as informações que seriam relevantes para o trabalho e adaptar uma dinâmica e uma metodologia didática para quem pudesse ler e entender. A terceira etapa foi a digitação e a construção e a organização do guia no Word, ou seja, após essa varredura, a gente selecionou da melhor forma possível o guia no Word a fim de ficar didático, como uma coisa bem diferente e única.
A quarta etapa foi o design no guia, que foi humildemente feito por mim no PowerPoint no Office 365. Foi a última parte, eu consegui terminar agora durante essa quarentena, que foi a mais trabalhosa. Bom, aí, respeitando e dando continuidade aos objetivos específicos, eu construí 3 tabelas que levantavam assuntos referentes à temática biologia marinha nos documentos oficiais. E aqui eu trouxe um exemplo, que é o da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, para eu poder aplicar novas metodologias no guia, eu consultei essas 3 tabelas que eu fiz, sabendo exatamente quais temáticas eu poderia estar abordando dos documentos oficiais. Então, meu trabalho foi todo baseado nos documentos oficiais, em quais temáticas eu poderia colocar em determinada área, em determinado recinto do espaço. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu trouxe a Sharon, esse tubarão lixa aqui. Então, a gente poderia, né, no aquário da Sharon, a gente poderia abordar qual assunto com o professor? Vamos imaginar. A gente poderia reconhecer, se fosse um primeiro ano, do município, reconhecer as diferenças externas entre esses animais. Seria uma temática que eu poderia abordar com esses alunos. E assim foi feito todo o guia, com propostas em cima das temáticas. Bom, e aqui a gente tem o resultado da pesquisa, que foi o guia de visitação do Aquarrio. Essa capa é meu xodó, foi feita recentemente, e o guia ele tem 127 páginas, paginadas, com, aqui não dá para ver, mas no próximo slide dá para ver, com um símbolozinho, um peixinho. E esse guia, ele tem um sumário, ele tem também um glossário para visitantes que podem não saber o significado de algumas palavras no conceito de biologia, e tem as regras do próprio aquário, e tem orientações também de como conseguir os ingressos, como é feito essa venda de ingressos, as gratuidades, também está tudo explicadinho. Ele tem uma apresentação bem básica sobre o aquário e como ele foi criado, os seus objetivos e tal. E ele tem a descrição de 32 recintos e áreas, que foram baseadas no circuito de visitação do próprio aquário. E ele contém mais de 150 ilustrações retiradas das redes sociais do Aquarrio. Todas ou são fotos minhas ou são fotos do Aquarrio. Bom, aqui eu trouxe uma das páginas do Aquarrio. Esses peixinhos são as donzelas, por isso que esse recinto é chamado de donzela. E aqui eu trouxe para vocês verem um pouco da padronização desse guia. Aqui está o peixinho, ó, que eu mostrei para vocês, não sei se vocês conseguem ver o cursor. Então, a gente vai falar um pouco da padronização desse guia. Para ele ficar mais didático e mais fácil a leitura, a gente fez uma padronização. Então, sempre vai ter um título da área ou do recinto. Do lado, vai ser sempre uma estimativa de permanência nesse recinto. Ao lado, uma foto ilustrativa, minha ou do aquário, com uma legenda de qual animal está ali. E ao lado sempre vai ter um textozinho informativo. Nessa página, esse texto está um pouco pequeno, mas eu escolhi essa página por ter todas as recomendações. Aí sempre vai ter um textinho informativo sobre o que tem na área do recinto. E logo abaixo a gente tem as tabelas com os animais, né, os moradores do aquário. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o Blue Devil, que é uma das espécies dessa donzela. Aí tem a descrição do nome comum, a descrição do nome em inglês, a descrição da espécie. Então, todas as páginas têm essa conformação, essa padronização. Bom, aí nessa segunda página é a continuação daquela descrição daquela área. Como já falei, a padronização continua a mesma, apenas mudando que agora tem a adição de 3 notas, né? Curiosidades, sugestão de temas curriculares e sugestão para professor, que é aí que entra a minha colaboração, né? Aqui, então, todas essas notas foram embasadas em mascotes, né? Para ficar mais didático para o leitor, não ficar uma leitura muito cansada. Então, eu me baseei no filme Nemo e no filme da Dory. Achei que tinha tudo a ver.
E aí, para curiosidades, em todo o guia, a curiosidade vai ter como mascote a Dory, o sugestão de temas curriculares vai ter o Hank e o sugestão para o professor vai ter o esguicho. E aqui a gente pode ver as curiosidades, em todos os aquários a gente tem curiosidades sobre os animais ou sobre o próprio tanque ou aquário. A sugestão de temas curriculares, nesse exemplo aqui eu usei como sugestão ser abordado a diversidade dos animais e adaptações, comportamento e interações ecológicas, comportamento e ecologia dos peixes, são temas curriculares que podem ser abordados. Aí, na sugestão para o professor, eu dou literalmente algum link ou alguma sugestão específica para aquela área. Aqui eu coloquei o artigo de Benvenuti, de 2010, como sendo uma ótima sugestão, que ele aprofunda as adaptações e a evolução. E aqui também, ó, uma diferença entre os animais, principalmente nas adaptações de cada peixe. Como sugestão, tem-se adaptações dos peixes no habitat em modo de vida, podendo relacionar com o primeiro, segundo e terceiro ciclo. Então, em cada parte do guia, eu trago sugestões e temas curriculares que podem ser abordados. Bom, meu trabalho foi esse. Eu gostaria até de abrir um pouco o guia. Vou ver se eu consigo fazer esse trâmite. Deixa eu ver se eu consigo trazer o guia para vocês terem em mente. Aqui. Consigo sim. Vou abrir para vocês verem. Bom, conseguiram? Conseguiram. Então, aqui ele tá o guia já prontinho. A gente tá só esperando o aval da... Aqui, ó. Apresentação. Um pouco da história da Aquarrio, orientação, regra. E aqui a gente começa o circuito de visitação. A gente vai pular para uma parte que eu tenho preferência, só para vocês terem rapidinho uma ideia aqui de como ficou. Aqui. Aqui o tanque oceânico. Então, nesse guia, eu pude colocar toda a experiência que eu tive, mostrar dentro do guia, mostrar como esses profissionais trabalham. Em algumas páginas também adicionei notas extras sobre os animais, por exemplo, aqui a Raia Prego. Eu coloquei nota da IUCN, né, que é a lista vermelha de animais em extinção. Então, eu coloquei se ela está em extinção, um pouco sobre a espécie. Aqui também, né, com a raia de conha. Então, assim, o guia ele tem um pouco de cada animal, um pouco de contribuição, se o professor quiser abordar, né, esse novo olhar, essa nova proposta. Bom, é isso. Esse foi o meu trabalho. Agradeço a quem estiver aí assistindo e divulgar sempre que possível esse trabalho tão bonitinho. Obrigada. Obrigada, Beatriz, pela sua excelente apresentação. Eu vi assim uma chuva de comentários de pessoas que querem conhecer o aquário, apaixonadas pelo seu guia, muitas perguntas já, se você vai disponibilizar o guia, enfim. Eu vou chamar então para voltar a Aline, a Vanessa. Eu quero lembrar a todos que estão presentes aqui conosco que todos que quiserem receberão declaração de participação, basta colocar os dados no chat, nome, matrícula, instituição e e-mail, ou nos enviar por e-mail para o specwerg@gmail.com. A gente envia no prazo máximo de uma semana a declaração em formato PDF. Para quem está assistindo também gostou, se quiser curtir a nossa transmissão, para nós é importante, para o canal do Ecomuseu também é importante. Quem quiser se inscrever no canal, também nós agradecemos, que amplia a divulgação do trabalho das pessoas, né, que trabalham no Ecomuseu, divulga e valoriza, principalmente, uma iniciativa feita por moradores, né, uma iniciativa que não envolve fins lucrativos, que é em prol das pessoas do local conhecerem melhor a sua região, valorizarem, se sentirem pertencendo àquela
região, né, que é tão desvalorizada, né, em nossa cidade. Então, eu queria agradecer a presença de todos e vamos passar as perguntas agora, tá? Eu tenho várias perguntas, algumas para a Vanessa, algumas para a Beatriz. Então, a primeira pergunta é da Rosane, que é nossa professora lá da UERJ, foi professora também da Vanessa, e é coordenadora junto comigo desse curso de especialização em ensino de ciências. A Rosane perguntou para a Vanessa alternativas, Vanessa, para a saída de campo na educação básica nesse segundo semestre, né, frente a essa situação pandêmica e ao ensino remoto virtual, né? Se você pensa em alguma alternativa. Sim, já comecei, né? Porque meus alunos me cobraram mais uma vez e muitos museus pensaram nisso. Infelizmente, com essa situação pandêmica, os espaços não formais, não institucionalizados, acabam ficando em segundo plano. Eles não têm uma instituição. Diferente do Ecomuseu, que é essa situação um tanto quanto híbrida, né? É um espaço não formal, não institucionalizado, com uma instituição reforçando por trás, a maioria dos espaços não formais, rua, Te deu uma falhada no áudio, Vanessa, deu uma falhada no seu áudio. O microfone. Eu esbarrei no microfone. Eu esbarrei. Os museus têm oferecido visitas virtuais, eu, inclusive, já estou visitando vários lugares com os meus alunos. O Museu de Astronomia ofereceu uma visita à Lua, que ficou lindíssima. Tem inúmeras possibilidades, e a última que eu achei agora interessantíssima é o TikTok, que é essa nova rede social muito própria, que tem vídeos curtos de 15 segundos, que tem oferecido vídeos curtos apresentando um trechinho de um museu, e estamos com lives. A semana passada foi semana dos museus no TikTok, e a cada dia da semana um museu fazia live apresentando seu repertório. Então, assim, acho que está todo mundo agoniado com isso e tentando soluções. Infelizmente, a gente ainda não tem um canal que reúna todas essas informações. Acaba sendo procurar nas redes sociais. Mas se, por um lado, a gente tem esse ponto negativo de não ter um ponto de reunião, tem aí redes sociais com os algoritmos que vão indicando tudo. Então, eu comecei. Sim, ok. No final falhou um pouquinho, mas a Vanessa falou sobre os algoritmos, né? A gente vai pesquisando coisas no YouTube ou em qualquer rede, tentando na internet, aquilo que você pesquisa começa a aparecer para você, né? Então, acaba que você vai conhecendo coisas que você nem pesquisou, acaba sendo a parte boa do algoritmo, digamos assim, né? Bom, outras colocações ou perguntas. A Juliana. Andréia. Oi. Eu gostaria de falar, a Vanessa não está ainda sabendo, mas nós estamos conversando, né? Com relação à questão dos museus, nós temos participado, né, das agendas aí que nós temos, né, junto aos outros ecomuseus, a outros museus também, pensando nessas propostas, né? Tem acontecido reuniões, né, a respeito disso, para pensar nessas possibilidades. Existe a questão do tour virtual, né? Que muitos museus aí estão adotando esse sistema. E vem aí a Primavera de Museus, que é uma atividade que faz parte da agenda também do Ecomuseu de Sepetiba, e nós pensamos, aí já tínhamos pensado logo no início da pandemia, né, com a questão da nossa principal atividade, que é o passeio de reconhecimento, que a Vanessa fez o guia. E aí ficaria inviável, né, a questão de poder estar fazendo o passeio. Então, nós pensamos em fazer, de repente, realmente esse tour virtual, fazendo as imagens, né, e tudo mais. Acabou não acontecendo nesse meio tempo, mas eu estive conversando com Bianca, acho que foi ontem, se eu não me engano, pensando nessa possibilidade, estou tentando viabilizar esse tour virtual, Vanessa, aí, primeira mão essa informação, né, tudo que vocês viram aí no guia da Vanessa e que nós fazemos pessoalmente, né, fazemos essa atividade aí, essa visita guiada, né, esse tour virtual, com as informações também que são repassadas no passeio. Tá? Então, assim, em primeira mão ainda, não tem ainda nada concreto de verdade, mas é um querer muito grande nosso e estamos trabalhando para que isso possa se tornar viável. Tá bom? Obrigada. Excelente.
Excelente informação em primeira mão, Aline, adoramos. Vanessa com certeza vai vibrar bastante. E as pessoas que estão assistindo aqui, que algumas já até se colocaram que querem conhecer, né, que querem ir a esse espaço, querem conhecer as belezas que a Vanessa retratou, elas vão poder fazer isso virtualmente por enquanto. Já é uma ótima perspectiva, né? Muito bom. Continuando aqui, a Juliana, ela comentou que passou a infância em Sepetiba, na casa da avó, uma coisa boa, né? Na casa da avó em Sepetiba. E na época ela entrava no mar, né? Então ela pergunta será que a região tem solução, né? Ela quis dizer assim, para as praias que estão poluídas, que não é uma questão generalizada, né? A Vanessa pode falar melhor sobre isso, porque tem áreas lá que a qualidade da água está muito boa. Aquela região ela é muito desigual de impacto ambiental, né? A Aline, apesar de não ser da área de biologia, por fazer o caminho, já percebeu isso. Tem vezes que a gente faz o passeio e a água está transparente, eles já encontraram golfinhos mais de uma vez, e tem dia que a água está completamente escura e a gente não consegue ver nada. Essa região teve um impacto enorme do Porto de Itaguaí, de alguns pontos do caminho. Quando a gente passa, a gente consegue ver o porto, né? Ele está bem de frente para esse caminho que a gente faz. E, na verdade, antes de resolver o que está, a gente precisa interromper esse lançamento de dejetos em geral, né? Tem esgoto doméstico também, que é oficialmente lançado para lá, mas tem também todo esse impacto do Porto de Itaguaí. Então, assim, eu fico me perguntando muito se dá para a gente pensar em tirar o que está lá se a gente não para de jogar, né? A gente, enquanto sociedade. Se a gente não para de lançar dejetos nessa baía, a gente pode pensar em tirar. É um trabalho de enxugar gelo. Então, acho que nesse ponto o Ecomuseu é fundamental, que é esse movimento da tomada de consciência da importância de Sepetiba, da importância da Baía de Sepetiba, para que se possa cobrar a quem deve cumprir com esse dever por um cuidado para a região, para que parem de lançar dejetos, para daí a gente pensar em uma limpeza. Porque essa vivência da Juliana é uma vivência que a gente escuta muito. Como é um bairro de vocação pesqueira, toda hora tem um aluno que fala, mas o meu avô pescava na praia, agora não dá mais para entrar. Ou o aluno meu de 16 anos que fala, quando eu era criança eu entrava, porque em 10 anos eutrofizou ainda mais. Então, mas nessa época já tinha um problema, só que não era tão visível. Isso está se agravando, né? Eu acho que o grande movimento que a gente pode fazer por isso é reconhecer a importância de Sepetiba e cobrar quem responde por isso, por uma preservação desse lugar, né? Por um olhar diferenciado para Sepetiba. Sepetiba tem sido atacada. Eu sou docente na região há 10 anos, e nesses 10 anos eu percebo o quanto Sepetiba tem sido atacada. Eu passei, assim como a Juliana, eu passei a infância em Sepetiba, também tenho familiares, mas tinha um ônibus que saía da porta da minha casa e ia para lá. Hoje em dia esse ônibus não existe mais. Para chegar lá para dar aula, eu pego 3 transportes diferentes. Então a gente percebe que não é um ataque só ambiental, é um ataque social também. Só uma pergunta, Andréia, que eu vi antes dessa, que eu meio que anotei aqui as perguntas. A Eliege, que é minha prima, tá vendo lá do Rio Grande do Sul, perguntou, professora de História, perguntou se o trabalho já foi publicado, né? Então, assim, artigo a gente ainda está no andamento, mas de publicação do guia, o guia ele vai ser disponibilizado em uma base de dados desse mestrado que é a nível nacional. Só que é compreensível que um mestrado, como eu disse anteriormente, não sei se todo mundo percebeu, mas a minha turma foi a primeira. Nós entramos em 2017. Então, é muito recente, ainda para melhorar tudo no início desse ano veio essa pandemia, para conseguir dar conta de 18 instituições espalhadas pelo Brasil inteiro, cada uma com a sua realidade. A gente da UERJ, por exemplo, começou em meio a uma greve histórica da UERJ. Então, são muitos fatores locais e nacionais que acabam atrasando um pouco o andamento do processo, mas eu acredito que o quanto antes, todo mundo pretende que seja logo, existe uma base de dados com o meu trabalho e vários outros trabalhos maravilhosos, porque a gente teve um encontro em Minas, que é a sede do mestrado em Minas, em Belo Horizonte, e lá a gente pode ver que tem muito trabalho lindíssimo acontecendo no Brasil inteiro.
Então, eu também estou ansiosíssima para que esse banco de dados aconteça, não só para divulgar o meu material, claro que é um interesse, mas também para eu ver esses outros materiais incríveis que foram produzidos nesse contexto do mestrado. Isso aí. Gente, para quem não está acostumado, mestrados profissionais, né, que às vezes sofrem um preconceito muito grande da área acadêmica, eles diferem do mestrado acadêmico, porque o aluno, além de fazer a sua pesquisa, que envolve todas as etapas de qualquer pesquisa, ele envolve a exigência de desenvolvimento de um produto, que o aluno tem que pensar, desenvolver, aplicar, validar com os seus pares e analisar todos os dados. Então, o trabalho de um aluno de mestrado profissional é imenso ao longo desses únicos 2 anos, ou 2 anos e meio de percurso, né? Então, dá muito trabalho ter a versão final desse produto e colocar esse produto num depositório, num portal, numa plataforma para todo mundo, né? Aquela questão da versão final, muitos produtos precisam de design, né? Normalmente, nós não temos profissionais da área trabalhando junto conosco, infelizmente. Então, o aluno tem que se virar, como a Beatriz aí no trabalho dela mostrou, por exemplo, como ela conseguiu lutar para fazer essa versão final do guia, né? Que ficou extremamente bonito, diferente. E ela não é profissional da área de design, trabalhar com essas artes. Então, existe uma dificuldade que acaba atrasando, às vezes, a divulgação do material, né? Que muito nos incomoda, porque a gente gostaria de colocar tudo para todo mundo ver assim que acaba, porque a gente vibra muito com os resultados, né? Enfim. E Eliéger era a minha próxima pessoa aqui que eu estava anotado, que ia perguntar. Um abraço para a sua Andréia, Sim. Eu queria falar aí a respeito do que é Juliana, né, que fez a pergunta para a Vanessa. Sim, a que passou a infância em Sebitiba, sim, Juliana. Então, com relação ao que a Vanessa falou, né, nós temos aí alguns dados, né, que ao longo desse período nós temos essa frente, né, que é do passeio de reconhecimento. Nós fazemos essa atividade nas escolas, né, a questão de memória, né, a questão do patrimônio e tudo mais. Mas uma das nossas frentes também é a questão ambiental, né? Nós temos alguns parceiros, nós fazemos parte, cumprimos a agenda também da Pastoral do Meio Ambiente, né? Nós temos alguns desenvolvimentos no Rede Favela Sustentável, enfim, algumas outras demandas, né, que acabam estando envolvidas dentro desse contexto, né, da questão ambiental. Então, nós criamos aí, através de um colóquio que nós fizemos já há alguns anos, né, consecutivamente, fizemos um convite, porque ano passado o Ecomuseu fez 10 anos, e nós conseguimos fazer um e-book, lançar um e-book, com assuntos diversos, né? O assunto, o tema, né, do e-book é falar sobre resistência, ancestralidade, né? E aí teve essa situação de que algumas das pessoas que participaram, né, com alguns artigos, falaram sobre a questão, permearam a questão do racismo ambiental, que é uma coisa muito importante, né, que tem a ver com tudo isso que a Vanessa falou, né, a questão da segregação, e tudo, né, de todas as formas, né, que o bairro de Sepetiba sofre, os moradores também, né, e aí tem a ver com a questão da Baía de Sepetiba. E como um outro produto, tem o filme, que é um curta-metragem, em parceria com a GeaSur, que o Clementino Júnior, né, viabilizou, né, chamado Bahia, tá, o nome do filme. Então, assim, o filme trata exatamente, fala dessas questões e da fala de um pescador, né, antigo, falando das questões dele, de não concordar, das memórias dele, de como é, e das dificuldades que são encontradas hoje, né? Então, esse filme já foi viabilizado, inclusive no nosso canal aí, ou nas nossas redes, tem as lives. Nós fizemos uma live especificamente com a Baía de Sepetiba e uma live falando somente desse assunto. Então, tem o pessoal do Instituto Boto Cinza, que é parceiro nosso também, entendeu? Outros biólogos participaram falando da questão da vegetação de mangue, porque existe uma confusão, assim, um problema muito grande. Para quem é morador, né, como a Juliana, né, que frequentou durante a infância e via a praia de uma forma, hoje em dia, né, os moradores locais, né, assim, os pescadores têm uma reclamação muito grande, que eles dizem que o senhor Durval, por exemplo, fala que aquela vegetação de mangue não faz parte da praia dele, que ele quer que tire da praia dele, né? Então, assim, existe essa questão da poluição da Bahia, não só por conta do porto, mas antes disso, por conta da Ingá, né? Enfim, de outras questões, né? Tem a questão do assoreamento e tudo mais, e porque a Bahia, né, um fundo de Bahia, então ela recebe também
outros rios que vêm da Baixada, diversos lugares que desaguam na Baía de Sepetiba, né? Então, são muitas questões que envolvem, né, esse assunto, né? Houve um alto índice de mortandade dos botos há um tempo atrás, é um lugar onde tinha maior quantidade de população de botos cinza, né? Então, assim, existem muitos detalhes, né, e que, assim, nas nossas redes as pessoas podem encontrar essas informações, né? Nós temos parceria, inclusive, com o Instituto Bahia Viva, né, que está à frente dele o Sérgio Ricardo, que fala com bastante propriedade, está à frente, né, dessas questões, tanto da Baía de Guanabara quanto da Baía de Sepetiba, tá bom? Tá ótimo, Aline, muito obrigada pela informação. Eu vi também que a Bianca, que está nos acompanhando nos bastidores, comentou que apesar da água aparecer límpida em algumas regiões, ela tem contaminação de metais pesados, então que a situação é mais grave, né, realmente, do que parece. A Vanessa teve um probleminha na rede, ela conseguiu voltar, só falta abrir a câmera para ela, autorizar a entrada dela aqui no stream. Isso, ela está entrando. Ótimo. Continuando, então. A Lívia, ela comentou que amou a ideia do uso da hashtag das mídias sociais. Realmente, nós que estamos com os alunos sempre, né, sabemos quanto é importante para eles o uso dessas plataformas de rede social, né? E as hashtags pegaram, né? Quer comentar alguma coisa, Vanessa? A hashtag que eu usei, né, nesse trabalho do mestrado foi de uma disciplina, como eu falei, e aí depois eu apresentei no encontro de biologia. Se alguém tiver curiosidade de ver as fotos deles, claro que alguns já desativaram o Facebook, alguns fecharam, só abriram durante a atividade, mas se vocês procurarem, dá para achar ainda. É Aprendi no JBRJ, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Hashtag Aprendi no JBRJ. Eles postaram no Twitter, eles postaram no Instagram. Eu deixei livre, porque era um teste ainda. Então, tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Twitter, e funcionou bastante, assim. Alunos de outras turmas viam, porque eram amigos, e aí iam procurar, e aí via do outro. Eles adoraram se expor, se mostrar fotógrafos, e, na verdade, para os amigos era só uma foto, mas eu tinha proposto uma pergunta que tinha a ver com o conteúdo daquele período, que tinha a ver até com o conteúdo do Enem, e a pergunta tinha que ser respondida com uma foto, assim, eles gostaram bastante de participar. E é muito interessante trabalhar com fotografia, porque às vezes alguma coisa que o aluno está ali, como no Jardim Botânico, que foi essa primeira pesquisa da Vanessa, usando um método investigativo com os alunos, às vezes o aluno está ali vendo, né, e está tendo uma certa percepção. E quando você pede para o aluno ser o autor das imagens, né, fotografando, né, e que ele busque atingir esses objetivos dessa atividade, é completamente diferente o olhar, né? E depois ele observar a fotografia dos colegas e ver coisas que ele não viu. Então, o trabalho com fotografia é muito interessante. Inclusive, tinha aqui nos acompanhando, não sei se ainda está, o José Ricardo Estrela, que é aluno da turma do Prof. Bio 2018, que é orientando o meu, e que trabalha lá na região oceânica de Niterói, em Itaipu, naquela área, com questão de taquatiara, e uma das coisas da pesquisa dele é trabalhar com a fotografia feita pelos alunos, né? Incentivar os alunos enquanto autores desse registro dessas imagens, né? E observando a área natural com um olhar mais apurado. O Vinícius comentou o seguinte: se essa abordagem é válida para turmas, Vanessa, de anos iniciais, né? Essa abordagem que você propõe no seu guia. O meu guia, ele tem o meu olhar, né? É de onde eu falo como professora de ciências em biologia. Então, eu fiz um guia com enfoque para o ensino médio e com um olhar para o ensino fundamental. Mas eu sei que na experiência do Ecomuseu eles já levaram, sim, as séries iniciais lá para o trajeto, e as crianças amaram. Eles fizeram até uma atividade de pintura depois para eles registrarem as impressões, e ficou lindíssimo. Mas eu não me sinto capaz de afirmar uma coisa nesse sentido, porque não é minha área de formação nem minha área de atuação. Mas eu acredito, pela experiência que eu tive com meus alunos de ensino médio, e inclusive, pelo que eu vejo, porque eu já acompanhei uma turma de ensino fundamental de uma outra escola com o Ecomuseu, e das visitas de fim de semana, que eu fui a várias pela pesquisa, que iam famílias com crianças pequenas, eu acredito que funcione muito bem com as séries iniciais. Acho que a Aline quer falar, né? Eu posso falar, Andréia. Isso, porque, assim, eu sou professora, né, do ensino fundamental, então, assim, eu sou totalmente apaixonada aí por essas atividades extra, né, acho que são muito agregadoras, muito válidas.
É claro que tem que ter um planejamento, tem que estar tudo amarrado direitinho, porque é uma atividade fora, as crianças ficam mais agitadas, eles ficam super excitados, vamos supor, vão ou para uma área fechada, tipo CCBB, né? Ou como se fosse no Aquarrio, que assim, para chegar no CCBB, nós fazemos atividades às vezes lá na escola, agora falando sobre a Aline professora, né? Nós fazemos aquela área do entorno, aproveitamos essa oportunidade de estar fora da escola, que é uma coisa difícil, né? Porque não tem ônibus, não tem, enfim, várias situações, e também entendendo, aproveitando o trajeto até chegar no CCBB, nós vamos comentando as coisas da cidade, aproveitando tudo isso, né? No caso do ensino fundamental, né? Que você está trabalhando interdisciplinar, né? Não especificamente uma matéria só. Então, assim, é muito bom, é muito importante, é super válido. Agora, a questão dá trabalho porque as crianças ficam mais agitadas, né? Mas se você conseguir se organizar para isso tudo, né? Vale super a pena. Eu faço atividade com as crianças, nós vamos levar os alunos que nem são meus alunos, né? Que hoje eu estou como coordenadora pedagógica, mas eu vou sempre acompanhando as professoras. Ali no Porto, né, antes de ir para o CCBB, chega às vezes mais cedo, nós lanchamos ali atrás, né? Aí vamos até o cais, falamos da Marinha, damos a volta pelo quarteirão, pela Casa França Brasil, falamos com as pessoas no bar, que as pessoas estão passando, falam oi, boa tarde para todo mundo. Enfim, eu acho que é dessa forma que a gente vai formando, né, o indivíduo, né? Porque você não está formando para aquela caixinha ali, dentro daquela caixinha, né? Eu acredito dessa forma, a educação dessa forma, né? E com relação ao nosso passeio, especificamente, também super viável. Nós fazemos várias atividades nas escolas, com palestras, levando os banners, slides, e às vezes tem a culminância, né, dos desdobramentos da atividade, deles irem acabar fazendo passeio também, né? Então, assim, é muito legal, dá sempre super certo. Não dá para aglomerar, assim, muitas crianças, porque às vezes tem que subir numa pedra, alguma coisa assim, então a gente pede para muita gente, ao mesmo muita criança pequena e, assim, bastantes adultos, né? As professoras, inspetor, enfim, quem vai ajudar, né? Para cada, tipo, de 5 a 10 alunos, né? Pelo menos uma pessoa, 2 pessoas aí para poder ajudar a gerenciar, né? Porque, assim, a gente está preocupado em fazer o passeio, passar a informação e tudo mais, e às vezes não dá conta, tem que andar todo mundo junto, tem as instruções, na verdade, né? Tanto no passeio com a escola, ou com os passeios tradicionais de domingo, né? É sempre assim, a gente pede para um ajudar o outro, um olhar o outro, né? Essa questão toda. Mas, assim, dá super certo, as crianças adoram. Eu acho que essa questão de estar fora do ambiente da escola, né? Assim, da sala de aula em si, é muito bom, é muito agregador. E pensar que muitos alunos não têm essa possibilidade, né? Com as famílias, enfim, os pais trabalham e tudo mais. Então, assim, é importante também isso, né? Mostrar essa outra forma, né? E é agregador e dá para trabalhar todos os temas, né? Assim, com relação às atividades, né? Não só em ciências, língua portuguesa, matemática, enfim. Eu acho que dá para trabalhar tudo, né? Inclusive essa questão da inclusão também, né? De cuidar do outro, enfim, dá para se trabalhar tudo. Eu sou suspeita de falar. Eu também sou suspeita de falar. Eu acho que a pessoa pensar só na disciplina dela é empobrecer a experiência, porque a vida não é disciplinária, a vida é tudo ao mesmo tempo. Então, concordo com você. Eu também, quando saio com meus alunos, já conta tudo. Conta o trajeto, o deslocamento, se teve engarrafamento, se teve um problema, o que a gente está vendo o tempo todo. Eu acho que tudo na experiência pode ser aproveitado. E os alunos adoram, né? E para o pessoal de 6º ao 9º ano aí, e pessoal do ensino médio, eu acho que dá para fazer parceria, assim, eu lá na escola eu sou a maluca que, quando eu tinha turma minha, a minha escola é de 1º a 9º ano, né? Então, assim, tem aquela questão do 1º segmento e 2º segmento, né? Então, eu era a professora que mais fazia parceria com os professores do 2º segmento. O pessoal de ciências, eu pedia, o pessoal tem educação para o lar, eu fazia trabalho junto, sabe, assim, integrado, porque tem isso na escola, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam, às vezes, né, olhar até os professores de 6º a 9º ano, né, ensino médio, faz parceria com outro amigo de outra matéria, né, para aquela atividade, né, para ser mais agregadora, ser mais abrangente e tal, eu acho que dá super certo, né, enfim. Não sei, estou me metendo na seara alheia, estou só dando uma opinião. Não, não está não, a seara é sua, você é professora, somos todas, e eu concordo plenamente com isso, já fiz parceria com o 1º segmento, amei, enfim.
muita coisa boa. Continuando aqui, para a gente não perder as perguntas. A Lívia também perguntou se era possível fazer com pessoas com deficiência a atividade da Vanessa. A equipe do Ecomuseu já respondeu que no momento não, mas que estão pensando. Eu só queria reforçar que realmente áreas naturais é mais complicado, né? A gente não pode fazer muita intervenção em áreas naturais, além de, claro, existir recursos financeiros é uma coisa que não tem, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo com recursos, né, áreas naturais, a gente tem uma limitação do que a gente pode fazer. Mas isso não é impeditivo, dependendo da deficiência, existem alternativas que podem não ter chegado ainda, mas que vão chegar com o tempo, né? Eu acompanho uma pessoa que é da área de turismo, claro que não tem a ver com o ensino, mas as pessoas que são do turismo, que são sérias, elas têm um conteúdo excepcional, elas conhecem a história, a geografia da nossa cidade, enfim. E ela realiza várias visitas, né, passeios, com acessibilidade. E eu fico impressionada que eu não vejo quase limitações, sabe? Ela leva as pessoas cadeirantes para trilhas em unidades de conservação, ela leva os deficientes físicos para mergulhos em vários ambientes da praia, tudo em parceria com outras equipes, e a coisa flui, que a experiência é algo, né, que eu imagino seja inesquecível. Continuando. Sim, aquela primeira visita que eu fiz com os alunos, só para pontuar, aquela primeira visita que foi que me motivou a construção do guia, nós levamos um autista, uma grávida e um aluno que tem próteses nas pernas. E isso não foi qualquer impeditivo. Na verdade, a grávida é que teve uma questão, mas porque ela abusou, e aí ela resolveu apostar a corrida com a amiga em um trecho e passou mal de cansaço, porque ela não estava carregando só o peso dela, ela estava carregando mais um peso e eu acho que ela esqueceu. Mas não que grávida seja deficiente, mas é uma portadora de necessidade especial, né? Então, e assim, o nosso aluno, em algumas fotos da minha apresentação, aparece esse aluno com próteses na perna. Ele parece que é menor que os outros, mas, na verdade, ele usa próteses na perna. A gente colocou uma observação na autorização do responsável, o responsável autorizou, e o autista também adorou, o aluno de espectro autista fez várias brincadeiras, liderou a conversa, e assim, funcionou, não foi uma coisa pensada, porque aquela primeira visita foi antes do meu olhar de pesquisadora para o espaço. Era o meu olhar de professora que quer levar todo mundo, né? E aí só pedi para os pais autorizarem se estavam de acordo. E funcionou, então eu acho que com um olhar ainda mais cuidadoso, enquanto pesquisadora, com o guia, fica ainda mais viável. Claro que, por exemplo, uma cadeira de rodas não vai passar no caminho, infelizmente. Mas o Ecomuseu, eu sei que ele já tem uma proposta de um trecho ser coberto, só falta conseguir viabilizar, né? Infelizmente, né, assim, o único impedimento mesmo seria para cadeirantes, né, porque tem algumas partes do trecho tem pedra e tal, né, e aí não ficaria viável, né, e tal, seria mais complicado, mas, assim, nós queríamos, assim, é um desejo nosso, né, que seja restaurada parte da trilha, né, do caminho mesmo, né, onde tem em cima do mole, né, das pedras, porque nós fazemos parte por cima delas, parte nós fazemos paralelo a elas, né, o passeio, que nós pudéssemos utilizar realmente todo o caminho, o trajeto, né, dali de onde tem o radar, né, do início, até chegar lá no cais, na ponta, né, que pudesse estar integralizada, né, a pavimentação. Mas isso ainda é, assim, um sonho, né, um desejo grande nosso. Nós vamos aí com um trabalho de formiguinha pedindo e tudo mais, né? Porque, assim, a área ali, como se fala, uma paisagem natural, tem a questão de ter que limpar, fazer a manutenção da trilha, né? E tudo mais. Nós estamos aí, também temos algumas outras parcerias também com universidades e tudo mais. Estamos tentando viabilizar até a questão do morro, né? Do mirante. Enfim, algumas outras questões que nós achamos que seja importante para poder ampliar mais essa questão da visitação, né? Continuando aqui, o Luiz Guilherme perguntou a Vanessa se esse guia não pode ser distribuído de forma física, né, impresso em larga escala para escolas municipais, né? Eu já adianto, né, vou deixar a Vanessa falar, claro, mas eu já adianto que isso é um sonho para a gente, mas a gente depende de recursos financeiros, né? Então, assim, desde que o Rio de Janeiro, o estado do Rio entrou em crise, né, ao final de 2015, na virada para 2016, muitos editais, né, como do principal órgão do Estado, que é a FAPERJ, né, para fomento de projetos, tem um edital que é exclusivo de editoração de livros, ele nunca mais foi oferecido, né? Nós não tivemos eles em 2016, em 2017, 2018,
Enfim, então, quer complementar, Vanessa? A gente tem que dar conta de várias perguntas ainda, vamos tentar responder um pouquinho mais dinamicamente. É exatamente isso que você falou. Não, concordo. É exatamente isso que você falou, mas eu acho que só um adendo que é uma coisa que eu quis trazer na minha apresentação, porque como professora de Estado eu também vivenciei uma série de limitações. Eu entrei em 2010, que, como dizia, era o tempo das vacas gordas, e eu tinha um monte de possibilidades, e de uma hora para outra a fonte secou. E eu precisei aprender a lidar com isso sem me desestimular como docente. Então, eu acho que um ponto interessante disso é ver o lado positivo. Claro que eu ia adorar ver o meu guia impresso, aquelas fotos em alta resolução. Mas um guia virtual, a hora que ele estiver finalmente disponível, é muito fácil de um professor passar para o outro enviando pelo WhatsApp, ou é como eu disponibilizando no link deles. E aí fica muito mais fácil. Impresso é um sonho, mas assim, eu acho que o material impresso, ele acaba sendo um item na realidade da internet, ele acaba sendo um item afetivo. Eu ia adorar ter, é como eu ia adorar ter um Andréia, todo mundo. Tanto meu quanto da Bia. Eu também ia ter um da Bia. Mas, assim, essa coisa do virtual é muito fácil para o professor, para o outro colega. Se vai embora, com quem fica o guia? Com a escola? Com o docente? Vários materiais se perderam nesse processo. Então, o material virtual, ele fica armazenado na nuvem, seja na web, seja no Ecomuseu, no caso da Bia, no Aquarrio, onde quer que seja, e aí tiver interesse, vai acesso. Novos professores estão se formando. Como é que eles podem ter acesso para analisar isso, de repente, no TCC deles, se eles não estão dentro da escola? Então, tem essa dificuldade de não ser impresso. O impresso é bonito mesmo, é atrativo, mas tem que digital para essa Vanessa, deu uma picotada no final da sua fala agora, acho que é uma questão de oscilação da rede, mas a gente conseguiu entender praticamente tudo que você falou. Está no nosso horizonte essa ideia de ter a versão física. Maria Cláudia comentou, que é aluna do mestrado, comentou que quer levar os alunos, quando passar essa pandemia, lá para conhecer a praia de Sepetiba, Vanessa. O Américo, que também é aluno do Prof. Bill, só que ele é da turma 2020, ele pediu, Vanessa, se você poderia falar um pouco sobre o protagonismo dos alunos, né, no desenvolvimento da sua pesquisa, porque como é aluno do Prof. Bill, todo aluno do Prof. Bill sabe que existe uma cobrança imensa em cima do aluno desenvolvendo sua pesquisa, que a pesquisa seja feita dentro do método investigativo que tenha protagonismo dos alunos. Então, Américo, eu li sua pergunta e consegui entender perfeitamente que a gente fica nessa agonia, né, de, meu Deus, mas como é que eu estou dando protagonismo ao aluno? E às vezes a gente está fazendo sem perceber. Eu me descabelei pensando em como dar protagonismo ao aluno no meu material, e aí num dia, numa conversa com a Andréia, eu percebi que isso já estava dado, em 2 pontos. Primeiro, nessa atividade de fotografias que eu já tinha desenvolvido, e aí eu inseri ela no guia, ou seja, eu já tinha pensado em uma forma de protagonizar o aluno no espaço não formal, eu só não tinha formalizado isso. E aí eu formalizei e adicionei ao guia, e a própria natureza da proposta, ela é de protagonismo do aluno. Quem me convidou para conhecer esta parte da praia foram os meus alunos. Nessa vivência, né, aí retomando o que a Aline falou, da troca entre os pares, da parceria, uma amiga de matemática, não, então vamos levar os alunos para a praia, vamos, como? Não sei, a gente vê, na hora acontece, vamos planejar, vamos organizar, e disso nasce. Então, a ideia inicial é nascente do protagonismo dos meus alunos, de me apresentar o bairro que eles moram. Além disso, o fato de tratar o entorno da escola é uma forma de valorizar também a experiência do discente. E, por fim, essa atividade, que quando você tiver oportunidade, se quiser pode me mandar e-mail que eu te explico melhor sobre a atividade, que essa... Ai, a internet está péssima, Estávamos ouvindo. Mas acho que vocês estão me vendo, né? Estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo. Essa atividade, ela é toda centrada no aluno. Então, o aluno desenvolve, o aluno fotografa, o aluno posta, o aluno rastreia os posts do amigo. Então, essa atividade... porque ela tinha intercalado. E aí, o aluno desenvolve essa visita que, claro, é coordenada, é mediada pelo professor como responsável pela atividade, mas ele toma a dianteira nesse sentido de fotografar, de apresentar, de rastrear o que o outro colega postou.
Mas qualquer coisa você pode me mandar e-mail ou me chamar lá no Instagram que a gente conversa melhor sobre isso. Aliás, todo mundo, eu adoro conversar. É verdade, gente, ela ajuda mesmo. Então, agora temos algumas perguntas referentes à apresentação da Beatriz. A Lívia, ela achou sua pesquisa incrível, já está motivada a visitar o aquário, mas ela faz a seguinte pergunta, que você comentou um pouco sobre a obra, a grande obra de revitalização da região portuária. Ela comentou o que aconteceu com as favelas da zona portuária nesse processo de revitalização. Bom, obrigada, Lívia. O intuito do meu trabalho era realmente estimular essa visita, né? Até como eu falei, para aumentar a aproximação com o ecossistema marinho, que aqui no Rio eu acho que está bem baixo o interesse. E tá, então, a revitalização ela aconteceu na parte que o governo tinha domínio, né? Que a Prefeitura do Rio tinha domínio. Em si, na comunidade, nas casas das pessoas, nada foi alterado. A gente fala revitalização porque foi a área onde a prefeitura pôde mudar e fazer os alvarás de licença para as empresas e tal. Então, a revitalização acontece quando a má fama do lugar é caída, né? Então, não mudou, continua tendo favela, continua tendo tudo, porém o local ele é visto como um ponto turístico. Espero ter respondido. O Tuan, que é nosso aluno da graduação, ele perguntou se está disponível para download seu guia, Beatriz. Então, ainda não tá, né? Mas acho que eu posso enviar, né, Andréia, para as pessoas que quiserem. Assim, gente, porque a Beatriz ela apresentou assim, o fechamento do ano 2019, né? E esse ano, como a Vanessa falou, quando começou, a gente já começou na base do atropelo da pandemia. Então, a versão final corrigida o texto é muito grande. A gente pensa que a monografia dela tem um texto enorme e tem também um guia com mais de 100 páginas. Então, até fazer a correção de acordo com a banca, de acordo com as regras da UERJ, de tudo, a gente está finalizando agora, né? Quase. Sim, eu finalizei ele agora na tem quase 6 quarentena. meses depois da defesa, mas isso acontece, o trabalho é muito grande, e vocês viram que tem uma formatação feita de um programa diferente, que não é o Word, que são fotos, imagens, legendas. Mas logo a gente vai colocar na biblioteca, e daí, a partir desse momento que eu colocar na biblioteca da UERJ, eu posso estar enviando para quem quiser, não? E também vai estar no site do DSB também da UERJ. Assim que a Beatriz, que eu acabar de fazer a avaliação desse novo formato com design modificado, a gente vai acoplar uma obra na outra, ou seja, o texto da monografia, que é feito no Word, com o guia, que é feito em outro programa, com um PDF único, com a ficha catalográfica da biblioteca. Aí a gente vai poder tanto disponibilizar no nosso banco de monografias, do Departamento de Ensino de Ciências e Biologia, quanto passar para as pessoas que quiserem. E, obviamente, a gente vai buscar financiamento ou não, né, para ter o livro separado, né? O livro ficou muito grande, gente. Então, a gente está buscando alternativas de como ter esse livro, mesmo sendo em versão digital, que não depende de recursos financeiros, a gente está pensando em como o público vai encarar um material que tem mais de 120 páginas. Então, assim, o professor está com disposição de ler aquilo tudo, a gente está repensando a quantidade de informações, porque para nós duas, assim, que acreditamos muito no valor daquelas informações, eu quero saber como é que é o recinto, quais são as características físicas, o que tem dentro, o que eu posso falar. Então, aquilo tudo, para mim, eu fico apegada àquelas informações, a Beatriz também. Mas a gente tem que pensar no professor que está sempre lendo, tem muito material para ler, né? Será que ele vai dar conta? Será que é interessante? Então, a gente está repensando essa versão do guia separado, como ela vai ser, se a gente vai manter com esse tamanho, ou se a gente vai fazer alguma simplificação. Eu deixei meu e-mail aqui nos comentários para, quando possível, se vocês quiserem entrar em contato, eu posso estar mandando, sim, só para finalizar essa perguntinha. Mas aí é todo esse processo. Ótimo. Que a Andréia falou. A Aline Cruz, ela comentou que acha importante esse trabalho, né, que valoriza a visita no aquário como uma atividade, né, que é letiva, né, que é pedagógica, porque existem grupos de pessoas que tentam desqualificar a atividade, né, levantando a ideia de aprisionamento dos animais, né? Isso existe em relação ao jardim zoológico, que agora também da Grupo Cataratas, né? Agora vai ser Bioparque, está ainda em obras, mas a gente lida constantemente com isso, inclusive na época que o Aquarrio foi ser inaugurado, né, e lançou nas redes sociais a inauguração,
ele foi bombardeado, os perfis sociais do AquaRio foram bombardeados de críticas, né, das pessoas que não acreditam. É muito complicado, né? Eu, a Vanessa, a Beatriz, temos uma visão diferente disso, né? Nós olhamos a oportunidade de aprendizado das pessoas naquela visita, né? De conhecer aquelas espécies, uma experiência que nunca vai se comparar a você ver uma foto no livro ou ver um vídeo, né? Então, esse é um ponto bem polêmico, né? Mas para nós, assim, a existência do AquaRio, ainda mais com todos esses selos de qualidade que ele tem recebido, para nós é importante, né? Nós acreditamos no potencial pedagógico de uma aula lá dentro. A Laís falou que já quer o guia, a Lívia adorou que você usou o Nemo, né? Para o guia, né? Os personagens. Nossa, isso foi... Nossa, pensei tanto nisso. Obrigada. Esses filmes, gente, eles têm uma grande equipe por trás de pesquisadores, né, especialistas da área, para que o filme seja produzido. Então, se vocês assistiram realmente o Nemo, né, o primeiro, né, antes da Dory, o filme é cheio de conteúdos, músicas. Ele é totalmente realista, né? Eu usei ele porque ele é totalmente realista. Ele teve toda uma pesquisa da Disney em cima dele para efetuar as animações. Sim, e as informações, os nomes, a nomenclatura, que são esses termos específicos de biologia, são apresentados nas musiquinhas, nas falas, nos diálogos. Então, aquilo tudo foi feito embaixo de uma grande consultoria, né, de um material de qualidade. E, por fim, temos a pergunta do Douglas, né, claro, lembrando aqui que eu acabei de anotar as perguntas assim que a Beatriz acabou de falar. Então, perguntas que tenham surgido após a gente começar a responder, aí eu vou ter que ver se alguém anotou, a gente deixa para responder no chat depois. O Douglas perguntou, Beatriz, quanto tempo você levou para construir o guia? Eu vi essa pergunta, então preparem-se. A pesquisa foi iniciada, a gente entrou em contato com o Aquário em 2018. A gente teve a resposta em 2019, no início. E aí, até julho, eu fiquei só com pesquisas, promovendo pesquisas já sobre o aquário. Então, eu fui para o aquário no final de 2019, então durou um ano todo esse percurso. E se contar o designer, que é a parte final, foi mais meio ano. Então, foram um ano e meio de guia aí fazendo. Foram um ano e meio. Mas não desanimem, olha não a qualidade, desanimem. Né? Olha o tamanho do produto, né? Um guia de mais de 120 páginas, ilustrado, com legendas, Tem que pensar que para cada descrição de recinto, foram 32 recintos, né? Ela coloca propostas de abordagem para os professores, né? Procurou materiais atualizados, né? Pesquisas, artigos, mas que tivessem um viés dentro dos documentos oficiais, seja o currículo, né, da prefeitura, seja a BNCC. Então, isso tudo dá muito trabalho, é uma pesquisa documental muito grande, uma pesquisa de campo muito grande, e depois você construir algo que faça algum sentido, e que não seja careta, né? Que não seja focado só em ciências, que seja multidisciplinar, que seja interdisciplinar, que é até mais importante. E o resultado, para nós, assim, é muito satisfatório, a gente fica muito feliz com essa proposta. Então, eu queria saber se a Aline quer colocar alguma coisa. Exatamente, eu acho que é assim, para a gente que faz, para a gente que faz, é muito tempo. Quando você olha, vê que levou 2 anos, eu levei quase 2 anos, né? Eu praticamente entrei, 3 meses depois eu já estava começando a fazer alguma coisa do guia, e aí ele terminou, depois de eu terminar o mestrado. Então, assim, mas para a gente que está construindo, produzir o guia é o que dói menos. Assim, o design é muito, muito custoso, porque, como a Andrea disse, nós não somos profissionais da área. Assim como a Beatriz, eu fiz o guia inteiro, cada foto é minha, então eu tive que ir lá várias vezes, não ficou boa, volta outro dia, faz outra foto. Mas, assim, fazer o guia, compor, é o que dói menos. É a parte mais prazerosa, porque é uma coisa que você acredita, que você quer que as pessoas vejam. O mais trabalhoso é o trabalho por trás, que independente, pensando agora num programa de pós-graduação, seja lato sensu ou estricto, ou uma graduação, esse trabalho por trás vai ser enorme em qualquer coisa que você faça. Eu gostaria de responder só mais uma pergunta que eu vi ali no chat, que eu achei muito crucial. Primeiro o Arlen falou que foi muito bem retratado a questão de quebrar o tabu de cativeiro. Isso foi muito importante na minha pesquisa, porque foi o que eu mais fiquei com o pé atrás. E realmente foi bom poder mostrar que o aquário é sustentável e
não tem todo um tripé. Mas a pergunta que eu vi aqui foi se tinha cetáceos no aquário. Não, não tem cetáceos no aquário. É justamente um dos critérios que o Aquarrio teve que seguir da UASA, né, Organização Mundial de Zoológicos e Aquários, de não ter nenhum cetáceo, nenhum mamífero, porque são animais que não se adaptam a cativeiro. E é isso. A outra pergunta que eu vi aqui é se o Aquarrio tem objetivo de soltura de animais. Não, o Aquarrio não possui soltura de animais, isso eu perguntei a eles, mas eles não me deram uma resposta muito concreta. O que acontece é troca de animais de aquários, para evitar a pesca de outros animais no meio ambiente natural. Então, o que acontece é um aquário trocar animal com outro aquário. Isso é muito bom porque diminui a pesca esportiva e a pesca direcionada para esses animais. Então, respondendo aí essas duas perguntas, obrigada pelos elogios. Muito bom. Essa questão de soltura de animais é pouco complexa, porque imagine que quando a gente troca animais de cativeiro, tem a quarentena, né? E quando você vai soltar no ambiente natural, você não pode fazer isso. Então, para animais que são aquáticos, né, é mais complicado, né? Existiria essa questão de como, né, não levar um problema, talvez, que as espécies tenham no aquário, que no aquário não se manifeste, mas não levar isso para o ambiente natural. Bom, eu queria saber se a Aline quer colocar alguma coisa, porque acho que a gente conseguiu responder as perguntas, e os que a gente não conseguiu responder, pedimos desculpas e vamos ter o compromisso de responder pelo próprio chat daqui do Ecomuseu. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito a presença de todos que estiveram aqui, profissionais da área, professores lá da UERJ, que estavam prestigiando, alunos da graduação, da pós-graduação, do mestrado Profbio. Quero agradecer ao acolhimento do Ecomuseu de Sepetiba, né, pela Bianca, pela Aline, pelo Gabriel, que nos acolheram, nos receberam e permitiram essa transmissão simultânea e essa possibilidade do nosso material ficar aqui gravado, ancorado no perfil de vocês. Nós ficamos muito felizes com essa oportunidade. Quero parabenizar, né, a iniciativa de vocês, que já há mais de 10 anos, então, estão executando um trabalho tão importante, e agradecer muito a minhas queridíssimas ex-alunas, né, a Beatriz Mello, a Vanessa Ivo, né, que são pessoas muito queridas para mim. Aline, muito obrigada por toda a sua ajuda e acolhimento. Não, eu que agradeço, né, em nome do Ecomuseu de Sepetiba, a oportunidade, né, a Vanessa já é parceira nossa, já é de casa, né, já esteve conosco numa das nossas lives semanais e tudo mais. Fica aí o convite, até se vocês quiserem falar sobre essa questão, essa temática, né? Gerar um assunto, uma abordagem para uma live nossa, né? Que é uma coisa mais livre, tem uma abrangência maior de outros públicos, né? Também fica aí o convite para vocês, né? Dessa temática ou de outra temática, tá? Então, assim, somente agradecer a oportunidade, estamos abertos aí, né, para essas parcerias, né, acho que acreditamos principalmente nisso, na educação, né, que eu acho que sem educação não tem, né, um caminho, acho que o caminho é esse, né, para a gente conseguir sair dessas questões que nós estamos vivenciando, então acho que somente mesmo com a educação. Então, parabéns para o trabalho das meninas, né, o guia da Vanessa, né, nós já conhecíamos, né, por conta dessa troca de figurinhas. Já estivemos também lá na escola, né, fazendo atividade com a Vanessa lá na escola, que ela atua na Nova Sepetiba e tudo mais, né. Beatriz, fiquei apaixonada, eu sou super fã do Aquarrio, né. Eu coloquei ali no comentário, a Aline Cruz sou eu, porque né, nesse negócio, nessa treta aí do Google, o sobrenome é Cruz, não é Barcelos, eu não lembro, né, enfim. E eu estive lá também visitando com as crianças, enfim, eles conseguem, como eu deixei no comentário, eu consegui uma gratuidade para os alunos, que apesar de ser da rede estadual, não tem gratuidade, né, só o município. Então, os alunos pagariam meia entrada e nós estávamos financiando, né, Elisete Morim, que está tendo a live ali, um beijo, ela é da Rural, a Elisete é da Rural, tem um trabalho na escola, tem um projeto, né, de reciclagem, nós fizemos uma gincana com os alunos, e aí nós fomos lá para conversar com a Aquarrio para tentar viabilizar isso,
A pessoa que me atendeu lá foi a Débora, e esse papo desenrolo, eu conversei com ela, apresentei as coisas e pedi muito, e aí fomos trocando figurinhas, e ela concedeu gratuidade para todos os alunos da turma que tinham participado, que a turma que venceu, né? E mais os professores que foram acompanhando. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa. Nós tivemos só que tentar essas gratuidades. Super aconselho, porque na maioria das vezes elas são concedidas. Se tem um projeto, que tem um projeto legal e tal, conversa, envia para eles, né? Fala, né? Que, assim, eles estão abertos a essa troca, né? A receptividade. E nesse momento que eu estive lá, eu vi que eles têm um projeto que fala sobre manguezal também, né? Que é a nossa área, a nossa região aqui e tudo mais. E, inclusive, eles fazem essas parcerias, periodicamente tem essas reuniões para melhorar a questão das visitações que tem, né, com as escolas. Então, os professores que se cadastram, não sei se são todos, mas eu fui convidada já mais de uma vez para participar de uma reunião lá para tentar melhorar essa qualidade, esse olhar, né, nesse atendimento da demanda das escolas. Então, assim, só deixando esse adendo. Então, é um prazer muito grande. Parabéns, meninas, trabalho maravilhoso, magnífico. Andréia, né, parabéns aí pela brilhante condução, né, com as suas ex-alunas aí. E ao todo o público que ficou conosco até aqui, muito obrigada, né. Os nossos canais estão aí, no nosso canal tem outros vídeos, como eu falei, acho que o Bahia também está disponível já, né. Sigam as nossas redes, acompanhem. Temos lives semanais, geralmente acontece às quartas, mas às vezes às quintas. Enfim, teve o conteúdo das lives, que foi da Semana do Meio Ambiente, também são excelentes, tem coisas bem bacanas, né? Falando inclusive sobre a Receptiba, então vale dar uma conferida, tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade. E fica aberto aí o convite para próximas oportunidades. Vocês, ou quem estiver assistindo, se estiver, né, precisando e acha que seja viável, né, estamos aí disponíveis para apoiar cada vez mais essas iniciativas aí muito relevantes aí nesse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Isso. Um beijo para todos. Obrigada. Muito obrigada, Aline. Acho que Beatriz pode se candidatar aí uma live dessas aí que vocês têm feito no Instagram. Acho que vale super a pena. Gente, queria lembrar todo mundo que na semana que vem nós teremos uma outra live sobre metodologias ativas. Na verdade, a próxima não vai ser roda de conversa, vai ser uma webconferência com o professor Helder Carvalho, já é conhecido de alguns alunos meus, né? Ele é mestre pela Fiocruz e vai apresentar uma webconferência. Eu vou fazer só, assim, a abertura, né? Ajudar com as perguntas sobre metodologias ativas semana que vem, às 15 horas, no canal dele. Eu vou lançar a divulgação hoje ou amanhã, tá? Aguardo vocês. Muito obrigada a todos, então. E até a próxima. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada pelos elogios e coloquei meus contatos aí nos comentários, estou à disposição. Acho que a Vanessa queria falar.